Estamos aqui já com o nosso convidado nos bastidores. Quero só que ele desmute o microfone dele para a gente poder ouvir. E eu pergunto para o Rodrigo Domingues. Rodrigo, o Monark é a base da extrema-direita? Como é que você está, meu cara? E esse discurso aí do Gamer ANCAP? Como vai, Pedro? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Deixa eu ver se o seu som tá um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vai lá. Deve ser a configuração aqui no meu... Agora tá legal, vai lá. Tá legal, é algum mau contato aqui. Se abaixar de novo, você avisa que eu dou um jeito. Bom, Monark e crescimento de ANCAP Gamer. Isso é complicado, mas é compreensível. A área de jogos, ela sempre foi negligenciada pelo mecanismo da sociedade. Há pouco tempo apenas que nós tivemos um interesse em jogos mais por uma questão comercial do que pela questão social em si. Nós jogamos já há pelo menos 5.000 anos, ou seja, o dobro do tempo que a filosofia ocidental discute o que é o saber, né? E apenas recentemente, apenas em 2000, iniciaram-se os primeiros estudos oficiais e acadêmicos na área de estudos de jogos. E ainda assim estudando principalmente jogos eletrônicos. Nós vivemos pelo menos umas 2 décadas com a mídia direcionada aos jogos voltada para um público específico, que geralmente era negligenciado socialmente, né? Também conhecido como os nerds, ali na década de 80 e 90. O que nós temos, pessoas que se chamam ou se acham, se consideram nerds hoje, não chegam, né, ao termo de comprometimento e compromisso e comportamento que eram as pessoas que eram consideradas nerd ali naquela época. Eu lembro, certo? Eram consideradas, o que é considerado nerd hoje é outra coisa. Sim. E uma mídia voltada extremamente diretamente para o público masculino. Teve um espectador que eu interagi hoje ali no chat, que ele mencionou, espero que tenha sido com tom de deboche, de brincadeira, né, que o Monark é o resultado de Minecraft, ou Minecraft é o que causa isso. A questão aí é, se você usa o Minecraft do jeito como ele foi pensado, idealizado, né, para um processo de alienação política, então sim, nós temos isso daí um resultado. Acontece que jogos são ferramentas, assim como você não vai remover uma verruga ou você não vai fazer a unha do pé com um martelo, né, você não vai usar o Minecraft em sua forma pura para tratar de assuntos políticos e sociais. O Minecraft é um excelente jogo para trabalhar a criatividade, mas para a questão social existem outras instâncias do Minecraft, como a instância da Fiocruz, por exemplo, né, que vai tratar dessas questões. Existem jogos que tratam de questões políticas, como Papers, Please. Sim. Então nós temos aí uma mídia que negligencia a importância, uma mídia é a própria sociedade, né, que negligencia a importância de jogos por muito tempo, e um poder estabelecido, e quando eu falo poder estabelecido, né, não necessariamente são as esferas públicas, muitas vezes os grandes meios de comunicação se inserem nisso também, que se aproveitam dessa situação para manter com que os jogadores fiquem numa alienação política e criem resultados como, né, esse que nós vimos hoje. Um indivíduo que acredita numa liberdade de expressão irrestrita, sendo que é impossível existir qualquer tipo de liberdade restrito, né,
de expressão ou não, o conceito de liberdade ele surge a partir do momento em que há um conflito entre dois indivíduos. Porque se existir apenas um indivíduo no mundo, né, aí sim ele tem uma liberdade restrita porque não existe conflito com ninguém. Então a liberdade ela chega para estabelecer limites. Então não existe o termo irrestrito atribuído ao conceito de liberdade. O monarca já erra, né, nesse aspecto. Uhum. E também é precipitado, você falou muito bem, né? O comentário que você falou que viu no chat, essa coisa do Minecraft, culpar o videogame pela questão. Então a gente vai ter que culpar a esquerda também, porque o atual maior jogador de Minecraft agora é o Felipe Neto, que é um progressista, né? E aí a gente vai culpar o Minecraft agora pelo progressismo. E não é isso, né? É o meio, né, Rodrigo? Essa que é a questão. Exatamente. O jogo ele te dá um conceito de agência que a gente não tem na vida real. Ele é uma representação das atividades que nós temos, não é uma representação fidedigna, senão o Farmville do antigo joguinho, né, da fazendinha do Orkut. Uma jabuticabeira, uma goiabeira iria demorar 15 anos, literalmente, para florescer e levava apenas algumas horas ou dias. Né? Então é uma representação que te dá uma agência que, se você não tem um raciocínio crítico sobre aquilo, você vai demandar, você vai exigir uma resposta mais rápida aos sentimentos, às sensações que o próprio jogo te provoca. E que muitas vezes são sensações intencionadas pelo game designer. Sim. Os jogos eles acabam trazendo essa questão um pouco mais visceral do sentimento, né, das emoções. E o ser humano, como um animal emocional com alguma racionalidade, na verdade, nós somos do reino animal, né? Os animais emocionais com maior racionalidade. O termo que nos une, né, que nos cativa, que nos afeta e cria o afeto, é a própria emoção. A partir do momento que o monarca se exaspera e interrompe a fala, né, continuamente do Vitor, ele... Aliás, parabéns para o Vitor, né, pelo preparo, né? Parabéns para o Vitor. Pela paciência. Né? Eu acredito que ele cometeu algumas gafes ali no... Não, cometeu. Ali, quando ele fala do jurista, ele se embananou um pouco. Mas o Bettiol, ele é um cara que ele entende de rede social, né? Então ele sabe que se você deixar o Monark falar, ele faz o corte dele. Sim. Então não pode. Sim. Então, eu não entendo de rede social, eu ainda estou começando nesse processo. Mas quem entende sabe apertar os botõezinhos direito, né, para fazer o seu próprio conteúdo. Mas então nós vemos isso com o Monark, né? Ele se exaspera, ele joga para um lado emocional, principalmente um lado raivoso, né? Um lado que demonstra a bile. E a gente viu com o governo da gestão passada que isso atrai muita gente. Isso afeta muita gente. O ódio, a raiva, né, acaba atraindo muitas pessoas. E ele se aproveita disso. O monarca aprendeu a se aproveitar disso. E ele usa isso também para atrair público. Não à toa que nós tivemos bastante gente assistindo. Espero que tenhamos ainda. A apresentação e a discussão. Pode falar. Não, termina aí. E é importantíssimo nós endereçarmos isso, porque, como você bem mencionou, o Monark, ele tem um público muito amplo, muito grande. E geralmente é um público que vem de um ambiente onde a educação política é inexistente. A educação política chega
num modelo que é autoritário. A família acaba sendo autoritária para eles e eles acabam levando esse autoritarismo para as redes e para o mundo com seus canais e suas opiniões, que muitas vezes só tem fundamento na própria emoção que ele sentiu sobre a questão. Então, nós vemos que, aparentemente, o monarca desconhece o Código Penal e a Constituição, porque ele reclama de coisas que estão sendo legalmente dentro do nosso código, né, dentro da nossa Carta Magna, estão sendo levadas adequadamente, né, não rapidamente, como alguns deputados ou senadores querem acreditar. Eu acho que, na verdade, está até um pouco mais lento do que eu gostaria, mas, enfim. Ou do que foi com um antigo suposto candidato a presidente, né, que nós conhecemos, que foi preso num conluio entre juristas. E eu acho que eu perdi um pouco o fio. Sim, a questão. E ele se perde nisso, o monarca se perde nisso. Por quê? Porque a vontade dele, o desejo dele é que as vontades dele sejam feitas, assim como ele sabe fazer as vontades dele dentro de um jogo. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.